Você tem que dirigir uma via expressa para se candidatar ao emprego em outra cidade, que fica a 300 km de distância. Então, o meu delta X é igual a 300 km de distância. A entrevista foi marcada para as 11 horas e 15 minutos. Você planeja dirigir a 100 km e parte às 8 horas. Então, a distância ali convertendo fica 3,25 horas, porque 15 minutos é um quarto de hora, então transformando fica isso, 3,25. Então, a fórmula é a velocidade 1, vamos chamar de 1, igual ao delta x1, dividido pelo delta t, que é a variação, né, da distância e a variação do tempo. Só que eu tenho a velocidade e eu tenho a distância, não tenho o tempo. Então, a gente vai transformar, vai colocar, passar a dividir o delta t antes do igual, né, sinal de igual, e a velocidade dividindo. Então, fica delta t1 igual a delta x1 dividido pela velocidade 1, que a gente vai chamar assim. Aí, ali fala que é 100 quilômetros. Então, vamos pegar delta t igual, né, que a gente vai achar o tempo, igual a 100 quilômetros, que é a distância, dividido pela velocidade, que é 100 quilômetros por hora. Dando igual a 1 hora. Pra ele, né, que não deu para ver direito. Que a gente corta dividindo, então dá... Deu 1 hora. Aí, a gente precisa saber a velocidade 2. Então, vai ser a mesma coisa, delta T2, que daí depois ele fala ali que a segunda ele teve que reduzir lá por 40 quilômetros, porque por conta de algumas obras ali e tal. Então, a gente vai fazer a mesma formulazinha da primeira, que é delta T2 igual a delta X2, dividido pela velocidade 2. Sendo assim, 40 quilômetros por hora, delta T2, né, a gente vai copiar, igual a 40 quilômetros, que é a distância, dividido por 40 quilômetros por hora, que também vai dar 1 hora. Aí eu cortei ali para ficar mais fácil, 4 dividido por 4 dá 1, então 1 hora. Aí a gente tem o delta t restante, que é o tempo restante. Então, se 1 hora, ele tem 3 horas e 3,25 horas para poder chegar. Então, tirando 1 hora e mais 1 hora, no caso 2 horas, sobra 1 hora e 25. E a distância percorrida, né, é delta x restante, a gente tem 300 quilômetros, que é a distância total, menos 100 quilômetros, né, do primeiro, menos, 300 menos 100, menos 40. Que é igual a 160 quilômetros que falta. Sendo assim, vamos chamar nossa velocidade 3, né? Já que a gente fez 1 e 2, vamos chamar de 3. Então, a gente vai usar a mesma fórmula, V3 igual delta x3, no caso, delta restante, né? Vezes igual a dividido restante. Então, é o que a gente vai pegar, o que sobra. O delta x restante é 160 quilômetros, dividido por 1,25 hora. Sendo assim, ele tem em 1 hora e 15 minutos, né? Que 1,25 dá 1 hora e 15 minutos. Ele tem que percorrer 128 quilômetros por hora. Peraí que eu já adiantei a resposta, né? Mas a velocidade 3 vai dar, dividindo aquilo ali, vai dar 128 quilômetros por hora.